Fala, Tricolor! Bem-vindo de novo ao Resenha Sampa Flu. Hoje é dia de clássico. Fluminense e Vasco, Vasco e Fluminense vão se enfrentar. O Vasco não está naquela fase, mas clássico é clássico, como diria o Jardel e vice-versa. Tudo bem, Betão? Beleza, bom dia. Preparando para esse clássico de hoje à noite aí. Estamos também com o Jonathan Novaes. Como é que você está, Jonathan? Fala, beleza? Na expectativa pra gente ganhar mais um jogo aí no Carioca. Hoje, as prováveis escalações, uma coisa me preocupou, hein? Fluminense deve ser o mesmo time que perdeu do Volta Redonda. A única dúvida é Iago Felipe ou Wellington. Isso quer dizer que Frazan está confirmado. Pelo Vasco, um time de desconhecidos. Lucão, Tenório, Miranda, Castanho, Zeca, Bruno Gomes, Andrei, Galarza e Laranjeiras, Gabriel Peck e Cano. No papel, a gente é melhor, mas só no papel, e no papel não ganha jogo. Beto, vamos começar com você. Queria que você relembrasse algum Fluminense Vasco inesquecível aí para você. Eu vou relembrar aquele Fluminense Vasco de um ano muito especial para a gente, que quis o destino, né? É sempre o destino, o Fluminense Vasco, que o jogo caísse na 34ª rodada do Brasileiro de 2010. O jogo em si foi até fraco, se a gente falar pelo jogo, né? Foi um 1-0 no começo do jogo, gol do Tartar. Aliás, por onde anda Tartar? Tartar estava no Juventude, hein? Fez o Campeonato Brasileiro pelo Juventude. Pô, e o gol no começo, poucas boas chances para os dois lados. Teve uma bola na trave do Vasco no final do jogo, umas bolas perdidas, uns gols perdidos ali do Washington e do Marquinhos. Mas o jogo foi tranquilo, mas a importância desse jogo para o campeonato, um clássico na reta final, depois a gente ainda empata na rodada seguinte com Goiás e depois só vitória até o título que a gente sonhava desde 84, que aliás foi uma final contra o Vasco também. Esse jogo foi emblemático contra o Vasco, porque o Marquinhos que você falou, ele quebrou o braço numa jogada, se não me engano, com o Leandro Eusébio. E o Fluminense não tinha mais meias, né? Porque o Deco também estava vira e mexe no departamento médico, e a gente acabou aquela temporada improvisando o Júlio César, que era um lateral um pouquinho mais habilidoso no meio de campo. Ele foi titular aí nos últimos jogos. E aí tá o grande herói desse clássico, o Tartar, que na minha opinião jogava muito mais que o Gabriel Teixeira. Jonathan, e você? Qual que é o seu clássico favorito? Eu vou relembrar a final da Taça Guanabara 2012, Fluminense 3-1 no Vasco. Acho um jogo emblemático, porque o Fluminense geralmente em finais, sempre quando as finais que nós ganhamos, sempre são jogos sofridos e geralmente final do jogo, aquele faz o gol no início e fica segurando o restante do jogo. E esse não, a gente ganhou com uma tranquilidade. Fizemos 2-0 ainda no primeiro tempo. Nosso time estava muito bem, tinha o Wellington Nem com velocidade, o Deco estava numa ótima fase. Então o Fred fez 2 gols, um de pênalti, sofrido pelo Wellington Nem. O Deco fez um golaço, com certeza o gol mais bonito dele aí pelo Fluminense, deve ser um dos mais bonitos da carreira dele até, onde ele finge que vai cruzar e bate direto no gol. Logo no segundo tempo, Thiago Neves enfia uma bola pro Fred cara a cara com o goleiro, ele não desperdiçou, na melhor ano também da carreira dele, que foi 2012. No final, o time já deu uma relaxada e acabou tomando um gol do Vasco, mas 2012 todo mundo lembra como um grande ano para o Fluminense, só que ninguém lembra que naquele ano nós fomos para essa final com o jejum de título da Taça Guanabara que a gente não ganhava desde 93, em cima do Volta Redonda, e estávamos a 12 clássicos sem vitória. Então foi
foi um divisor de águas aí para esse ano de 2012, onde a gente foi muito vitorioso. E deu azar, né? O Fluminense deu muito azar de perder jogadores importantes aí para aquele jogo fatídico contra o Boca Juniors. E aí eu coloco na conta do seu Abel, que não quis poupar o time naquela segunda partida contra o Botafogo. É difícil poupar em final, mas eu acho que a vida é feita de prioridades e a gente escolheu mal, na minha opinião. Você acha também, Já Betão? Pode falar, Jonathan. Tínhamos ganho o primeiro jogo do Botafogo na final de 4-1, né? E Sim. dava para ele ter poupado muito mais jogadores. Até porque os reservas não eram tão piores que os titulares, comparando com os do reservas Botafogo. do Fluminense naquela época era melhor do que o time titular do Botafogo. O Botafogo tinha um bom time até. Tinha o Elkson, que jogava muita bola. O Renato também, acho que era, né? O Renato fez o gol na final. Tinha bons jogadores, mas pô, aquilo foi uma coisa que me chateou muito. A gente perdeu Fred, Deco e Carlinhos por jogo contra o Boca. E aí, com esses em campo, com certeza a história ia ser outra. Como foi no jogo na fase de grupos lá em La Bombonera. O Carlinhos a gente perdeu pela expulsão dele, né, na verdade. Foi por expulsão. No primeiro jogo, aliás, uma expulsão ridícula e o jogador do Boca fez a mesma coisa e não foi expulso. Agora, eu vou pro meu jogo, né? Meu Fluminense Vasco especial é do Campeonato Brasileiro de 88. Na verdade, essa partida, a segunda partida, foi disputada em 1 de fevereiro de 89. O Vasco tinha se classificado em primeiro, o Fluminense pegou aí a última vaga em oitavo, ganhou o primeiro jogo de 1-0 com o gol do Zé do Carmo contra. No segundo jogo, saiu na frente com o gol desse cidadão aqui, o Donizete, que além de anular o Giovani, jogou muita bola. Só que depois, mesmo com o Vasco empatou com o Bismarck, mesmo com 1 a menos, fez o gol com o Leonardo aos 44 minutos do segundo tempo, levando o jogo à prorrogação. Aí foi um Deus nos acuda, porque na prorrogação o empate era do Vasco, mas o técnico estrategista Sérgio Cosme fez boas mudanças, fez entrar Zé Maria, que era da base, ele fez o gol aos 2 do segundo tempo da prorrogação e o Washington aos 14 fechou o caixão. E o melhor em campo dessa partida foi esse cidadão aqui, ó, Edson Mariano, zagueiro com cara de zagueiro. Zagueiro que bota medo nos atacantes. Você acha que algum atacante tem medo do Nino? Apesar de ele estar jogando bem? Nino usa Vitória Secrets, cara. Nino faz a barba. Nino entra cheiroso. Agora, você centroavante vai ser marcado por esse camarada aí. Eu ia passar longe. Esse foi meu... Uma dúvida. Pode falar. Uma dúvida, Chico. O Leonardo que fez o gol do Vasco é o Leonardo que jogou no Fluminense em 95? Não. Leonardo que fez o gol do Vasco era um zagueiro. Na verdade, ele entrou durante a partida no lugar do... agora não me recordo quem, o Célio Silva tinha sido expulso. E ele faz o gol aí aos 44 do segundo tempo. Aí o Vasco jogava pelo empate. Até tem uma cena lamentável. O treinador do Vasco, se não me engano, era o Zanata, falando que era para fazer cera, que era para segurar o jogo, que era só meia hora, mas não deu. Zé Maria não tinha xerém ainda, mas já era da nossa base que sempre revelou, fez esse gol, depois sumiu, e o Washington, que gostava de judiar o Vasco, acabou de fechar o caixão. Infelizmente, a gente foi eliminado pelo Bahia, mas dessas coisas que só o Fluminense faz pela gente, né? Eliminado pelo Bahia, pelo Bragantino. Puta, era para a gente ter muito mais título brasileiro do que a gente tem, mas a gente tem essa mania de Robin Hood. Ô Chico, interessante que você escolheu um jogo que pouquíssimos tricolores iam escolher para relembrar Fluminense e Vasco. Fluminense é o meu time de botão. Ricardo Pinto, Carlos André, Edson Mariano, Edinho e Eduardo. Para mim, o melhor lateral esquerdo da história do Fluminense. Jandir, Donizete, Paulinho, Andreoli, Romerito, Washington e Cacau. Esse era o time. Isso aí. Temos que sempre fazer uma menção honrosa também a Fluminense e Vasco na final de 84. Ah, sim. Essa final aí é a minha primeira lembrança de eu torcedor do Fluminense. Depois do título, meu pai gritando na varanda, o é campeão, eu tinha 4 anos de idade. Esse, para mim, é a minha primeira lembrança. A minha primeira lembrança, o primeiro jogo que eu fui foi na semifinal contra o Corinthians, aqui em São Paulo. Aliás, é ali que eu me tornei tricolor, né? Então também é inesquecível.
final inesquecível, mas eu tenho... Aquele time era muito bom. E esses times muito bons não marcam para mim, porque é fácil torcer para time bom. Eu gosto de torcer para time guerreiro, para time raçudo. Para aquele time que você vai e fala, puta, hoje vai ter que ser na raça. E esse de 88 marcou até, pô, passava na televisão os jogos da Copa União. Lembro que passou esse Fluminense e Vasco, passou direto para São Paulo. Foi bem legal. Se você colocar no Now, nos Jogos para Sempre, tem esse jogo. Assiste, que é emocionante. Beto, seu palpite para hoje? Pra gente encerrar. 2-0 pro Fluminense. E o seu, Jonathan? Meu palpite vai ser 2-1 Fluminense. E o palpite porque o Fred, Frazan vai jogar. Você? Quanto você acha que o Fluminense vai ganhar hoje? 2-0. Muito bom. Para mim, hoje vai ser 1-0. Gol de Caio Paulista, que vai entrar, fazer o gol e vai falar chupa Martino. Então, rapaziada, obrigado por enquanto. É isso. A gente volta após o jogo, comemorando a vitória. Dessa vez, certeza, com um convidado especial. Se inscreve no canal, curte, dá aquele like, passa para os amigos. E se precisar de vinho, fala com quem, Betão? Fala com o André. O André é o homem do vinho. Um bom vinho cai bem com qualquer coisa. E fale com o André, popular Dedé. Rapaziada, um grande abraço e até mais tarde. Alô.